Olá, queridos colegas, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Teremos a nossa aula muito importante, que é a de proteínas e vitaminas. Essa aula, ela vai completar a aula anterior, que nós vimos carboidratos e lipídios. Nós falaremos dessas duas macromoléculas que são fundamentais para a nossa vida, com uma ênfase maior em proteínas, visto que são moléculas que são encontradas em grande quantidade no nosso organismo. Então, sem mais delongas, vamos para a imagem inicial. Está aqui, ó, bioquímica. No bloco de bioquímica estamos falando, então, de proteínas e vitaminas. Vamos lá direto, então, para o primeiro slide. Diz assim: proteínas são o principal componente estrutural das células. Quase tudo que você tem dentro de uma célula, cara, é proteína, tá? Elas têm função enzimática. Vamos falar bastante disso. Deixa eu até botar já uma informação aqui, ó. Função de acelerar reações químicas. É o que as enzimas fazem, ok? Acelerar reações químicas dentro da sua célula. Outra função, hormônios. Existem vários hormônios do nosso corpo que são feitos de proteína. Deixa eu botar um exemplo aqui na sequência, olha só. Insulina é um hormônio proteico bem famoso que nós possuímos. Anticorpos são proteínas especiais que ajudam a defender o nosso organismo, fazem parte do sistema imunológico. Então, está aí mais uma função das proteínas. E a menor parte de uma proteína é um aminoácido. Você vai ter que saber isso e vai ter que saber algumas informações importantes sobre aminoácidos. Nesse slide de início, eu quero deixar aqui, ó, escrito que aminoácidos podem ser de dois tipos. Eles podem ser chamados de essenciais, vou explicar isso nos próximos slides, ou de não essenciais. Tranquilo? Pode voltar aqui para mim. Seguinte, proteína, então, ela é uma molécula muito relevante, porque, como você viu, ela trabalha em várias partes do seu corpo diferentes. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar. Você é feito de proteína, principalmente nós animais. O seu cabelo é proteína, a sua unha é proteína, na parte superior da sua pele você tem, impermeabilizando você, proteína. Dentro das células você tem proteína. Fora das células, entre as células, você tem proteína. Você é proteína praticamente em todo momento, a toda hora. Então você precisa produzir muita proteína, você precisa comer uma certa quantidade de proteína, você precisa, enfim, delas para sobreviver. Tudo bem? Acho que fui claro nessa pequena introdução inicial. Então, vamos direto para o slide. Olha só. Na sequência, vamos conhecer os aminoácidos. Eu botei no slide anterior que eles são chamados de essenciais ou não essenciais, que aqui está escrito naturais. Tudo bem? Qual a diferença entre um e outro? Essenciais são os aminoácidos que nós não produzimos. São os aminoácidos que nós não conseguimos produzir. Foi? Enquanto os naturais, ou aminoácidos que são chamados de não essenciais, esses nós conseguimos produzir. Nós produzimos dentro da gente. No total, galera, são 20 aminoácidos, tá? São 20 tipos, como está escrito aí. Desses 20 tipos, vou deixar escrito aqui do lado, 11 são não essenciais. 11 são não essenciais. E 9 são essenciais. A diferença entre os aminoácidos é principalmente esse R que está aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui. Como assim, Feitosa? Não entendi. Olha para esse desenho que você vai entender. Um aminoácido é exatamente essa fórmula que se encontra aí na sua tela. O radical NH2, que está na esquerda, que seria esse daqui, ele é um radical amina. Na química a gente aprende isso. NH2 é amina. O radical que se encontra na sua direita, COOH, ele é o radical carboxila, um radical ácido. Então, por isso é que o nome do aminoácido é aminoácido. É amina mais ácido. Aminoácido, simples assim. O carbono central também, ele não varia, é igual em todos os 20. O hidrogênio que está aqui também não varia, é igual em todos os 20. O que vai variar
é esse radical. Volta para mim. Quando você tem a necessidade de produzir algum aminoácido dentro de você, o seu corpo pode fazer o processo de transaminação, que é pegar um radical de um aminoácido, tirar e colocar o radical que ele queira naquele local. Aí você produz um daqueles aminoácidos naturais ou não essenciais que a gente consegue formar, aqueles 11. Mas os não essenciais, desculpa, os essenciais, aqueles que você não produz, você não consegue fazer essa modificação. Então, obrigatoriamente, você vai ter que comê-los, porque só comendo você consegue adquirir. Se você é um animal onívoro, ou se você é uma pessoa que come de tudo, basta que você coma um pedaço de carne, seja qualquer carne, tá? Carne de siri, carne de peixe, carne de caranguejo, carne de boi, carne de porco. Você vai ter esses aminoácidos disponíveis para você, tanto os essenciais quanto os não essenciais. Faz todo sentido isso. Pensa só, se ele é um animal e você está comendo um animal, você está comendo um ser vivo que já produziu os seus aminoácidos não essenciais e, para estar vivo e funcionando, ele comeu os aminoácidos essenciais de algum vegetal. Na cadeia alimentar, sempre começa, a gente tem o primeiro organismo como sendo um vegetal. Aí o boi come a planta, aí você come um churrasco. Quando você come um churrasco, você está comendo o aminoácido que estava na planta, que é essencial, que ele, vegetal, produz. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas os essenciais são produzidos por vegetais. Tudo bem? Então, ou você come direto o vegetal, ou você come um animal que comeu o vegetal. Mas se você come animais, se você come carne animal, você tem mais rapidamente esses aminoácidos disponíveis. Você não precisa fazer muito esforço de alimentação para conseguir adquirir todos os aminoácidos. Agora, se você é vegano, se você é uma pessoa que não come nada de origem animal, você também consegue todos os aminoácidos. A diferença é que você vai precisar dosar bem quais são os vegetais que você está comendo para que não fuja nenhum aminoácido, para que você não perca nenhum aminoácido porque deixou de comer algum vegetal. E aí a dica é: coma leguminosas, coma vegetais que venham da família Leguminosidae, que não tem nada a ver com beterraba, não tem nada a ver com chuchu, isso não é legume, ok? A gente vai conversar melhor sobre isso na aula de vegetal. Feijão, ervilha, grão de bico, soja, tudo isso, guando, são vagens que formam sementes, que são da família Leguminosidae e que tem uma grande quantidade de aminoácidos, principalmente os essenciais. Beleza? Volta para o slide. Aí eu vou passar para que a gente possa entender como que um aminoácido se liga com outro. Nós temos aqui na tela 2 aminoácidos. Você pode observar que do lado esquerdo a gente tem o radical amina, do lado direito a gente tem o radical amina também. Radical carboxila, radical carboxila. Tudo bem? 2 aminoácidos. Para que um aminoácido se ligue ao outro, é necessário, olha só o que está escrito ali em cima, hein? Que a amina de um aminoácido se liga à carboxila de outro, que esteja adjacente. Ou seja, quem vai participar dessa ligação que vocês estão vendo aqui agora são esses dois que eu acabei de mostrar com setinhas para vocês. Vamos ver como é que funciona isso, como é que é essa ligação? Olha só. Feitosa, entendi. Caramba, volta aí, Feitosa, rapidinho. Volto. Olha só, acompanha, hein? Acompanha aqui no meio. Olha só, olha só. Ah, bacana isso, né? O que que aconteceu aqui? Nós tivemos a formação de água, porque saiu o OH de uma carboxila e o hidrogênio de uma amina. E a gente teve o carbono ficando com uma valência livre. E tivemos o nitrogênio ficando com outra valência também livre. Então, eles se ligaram, formando uma ligação covalente entre eles. Essa ligação que você está vendo aqui é uma ligação forte que está unindo 2 aminoácidos e essa ligação é chamada de ligação peptídica. Então, é por isso que os aminoácidos, ao se ligarem em grande quantidade, por exemplo, esse OH pode se ligar com NH2, que está de outro aminoácido, e assim sucessivamente,
quando os aminoácidos vão se ligando em grande quantidade, eles formam, no final, um polipeptídeo. Polipeptídeo, olha para cá, é sinônimo de proteína. Lembra que eu falei no carboidrato? Que carboidrato era sinônimo de polissacarídeo? Então, aqui é a mesma coisa, tem dois nomes. Proteína é sinônimo de polipeptídeo, justamente porque teremos vários aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Se tem só 2 aminoácidos, dipeptídeo. Se tem só 3, tri. 4, tetra. E a gente pode até usar o termo oligopeptídeo. Volta aqui para mim. A gente pode até usar o termo oligopeptídeo. E aí, depois de 10, em torno mais do que 10, a gente chama de polipeptídeo. Então, polipeptídeo, proteína, tá? Ou só peptídeo, na verdade, são sinônimos de proteína que a gente está falando aqui na aula de agora. Tudo bem? Muito bacana. Só para deixar claro, essa reação química que você viu, né, nessa animação que a gente fez, é uma síntese por desidratação. De novo, é uma síntese por saída de água, por desidratação. Show? Vamos voltar para o slide? Olha só. Na sequência, a gente tem aqui como que uma proteína vai ser formada, como que uma proteína vai ser construída. Uma proteína, para ser de fato produzida, ela precisa que os seus aminoácidos primeiro se liguem. Então isso, ou seja, a ligação de vários aminoácidos, um do lado do outro, estou botando um quadradinho ligado com o outro, para representar que os aminoácidos estão sendo conectados, tudo bem? Como se cada quadradinho fosse um aminoácido. Estou botando aqui 3 aminoácidos, estou botando aqui um quarto. O nome dessa estrutura é estrutura primária, que é feita só de ligações primárias. Melhor, de ligações peptídicas. Uma estrutura secundária de uma proteína, ela é formada quando essa estrutura primária, ela começa a ter dobraduras, quando os aminoácidos que existem entre elas começam a interagir com outros aminoácidos mais distantes. Por exemplo, vamos supor que esse aminoácido de número 3, que está aqui no meu desenho, ele comece a interagir com o de número 1. Fatalmente, aquela linha bonitinha que eu fiz ali em cima vai ter que dobrar. E isso vai fazer com que a proteína ganhe um formato novo. Vamos dizer que o quarto aminoácido interaja com o segundo, como eu acabei de fazer aqui com essa ligação verdinha na sua tela. Então, essa proteína vai assumir uma dobradura no espaço. Volta para mim. Quando ela dobra a primeira vez no espaço, a gente diz que ela assumiu a forma secundária dela. E essas ligações podem ser ligações de Van der Waals, principalmente, e também ligações de hidrogênio, que atuam fazendo essa ligação secundária. Beleza? Se por um acaso ela dobrar novamente no espaço, aí a gente já tem a proteína numa forma tridimensional. A proteína atingiu a sua estrutura terciária e ela está pronta para o seu papel biológico. Se ela for uma enzima, ela está no formato perfeito para se ligar com alguma coisa. Se ela for um anticorpo, ela está no formato perfeito para se ligar com o antígeno que vai causar doença. Se ela for um hormônio, ela está no formato perfeito para se ligar no seu receptor, e assim sucessivamente. Só que tem algumas proteínas que, para estarem totalmente completas, totalmente prontas, elas precisam se ligar com outra proteína. E dessa forma, ela vai assumir uma estrutura que a gente chama de quaternária. Isso a gente só vê em algumas poucas proteínas, mas existe. Vamos lá no slide, que tem algumas características e imagens legais para você ver. No começo, logo aqui em cima, a gente tem a estrutura primária da proteína. Olha só. Deixa eu escrever aqui de vermelho. Rapidinho. Volta, volta. Aqui em cima, ó, a gente tem a estrutura primária da proteína. Tudo bem? A estrutura primária, se você observar bem, ela é formada de vários aminoácidos. Aqui tem uma ligação peptídica, aqui tem outra ligação peptídica, aqui tem uma terceira e assim sucessivamente. Os aminoácidos estão ligados formando uma linha de aminoácidos, ok? Na estrutura secundária, a gente tem algumas ligações acontecendo, olha só, as ligações de hidrogênio, que está com o nome antigo, ponte de hidrogênio, mas isso fará com que ela assuma ou o formato alfa-hélice ou o formato beta preguiada. O que é isso, Feitosa? Volta para cá.
Alfa-hélice é quando a proteína ela vai se enrolando, vai formando tipo um formato de DNA, né? Uma espiral. Isso é um formato alfa-hélice. Se ela começar a deitar uma em cima da outra, formando tipo uma massa folhada, a gente chama isso de folhas beta-pregueada, ou somente de beta-pregueada, que é como a gente encontra algumas estruturas secundárias da proteína. Ok? Vamos para o slide de novo. E aí, quando ela se enrola mais uma vez no espaço, ela atinge, ela chega na sua estrutura terciária. Olha o que está escrito aqui no box. Polipeptídeos dobram, produzindo formas específicas. As dobras são estabilizadas por ligações, incluindo novamente pontes de hidrogênio, né, ou ligações de hidrogênio, e também ligações de sulfeto. Então, se tivermos muitos aminoácidos com enxofre como no radical, nós teremos muitas pontes de sulfeto sendo formadas. Isso faz com que a proteína fique cada vez mais aglomerada. Volta aqui rapidinho, uma curiosidade. Quem tem a proteína do cabelo com muitos aminoácidos com enxofre, faz com que o seu cabelo seja encaracolado, justamente por conta da organização proteica. Quando você faz chapinha no cabelo, você esquenta ele e você faz com que essas pontes de sulfeto se quebrem. E aí o seu cabelo estica. Se você joga água nele depois da chapinha, você reidrata e permite que essas ligações sejam refeitas. Por isso que o cabelo enrola de novo. É uma característica genética que você herdou da sua família de ter muitos aminoácidos com fragmentos de enxofre no seu cabelo. Por isso é que você tem o cabelo encaracolado, que eu particularmente acho muito bonito. Então, não alise o cabelo se você não gosta. Se você gosta, seu corpo, suas regras. Então, vamos lá para o slide. Estrutura quaternária, a gente tem a finalização da proteína. Nessa estrutura, 2 ou mais polipeptídeos se dobram para formar moléculas maiores. A molécula hipotética aqui, né, que está sendo mostrada, é um tetrâmero, que tem uma subunidade, é uma proteína inteira, terciária, pronta. 2 subunidades, 3 subunidades e 4 subunidades. Beleza? Volta para mim. Existe uma proteína real que tem isso, que é a hemoglobina. Ela é uma proteína formada com 4 subunidades. E ela justamente precisa dessas 4 proteínas completas e prontas para virar um complexo proteico e atuar carregando oxigênio no seu organismo. Beleza? Desnaturação de proteína. Ela acontece justamente quando nós temos uma modificação da forma da proteína, fazendo com que ela perca a sua função. Vamos supor que essa daqui seja uma proteína ideal, que ele está chamando de proteína nativa, ou seja, uma proteína correta, toda perfeitinha para o seu processo metabólico. Mas, vamos supor, olha para cá, que a gente aumente a temperatura. Tá vendo? Estou marcando aqui, ó, daquele ambiente. Ou que a gente reduza a temperatura. Eu vou botar aqui assim, ó, aumentando a temperatura ou reduzindo essa temperatura. Cara, volta aqui para mim. Se você aumenta a temperatura de um sistema biológico ou até químico, você aumenta a entropia das moléculas. Você faz com que as moléculas fiquem mexendo mais rápido, vibrando mais rápido. Se uma proteína ela recebe um aumento de calor, ela vai vibrar mais. Ela pode vibrar tanto mais, os seus átomos podem vibrar tanto mais, que eles podem se soltar. O carbono pode se soltar do nitrogênio na ligação peptídica. E aí a proteína que tinha um formato tridimensional perfeito, ela quebra. Ou ela modifica o seu formato. Biologicamente falando, isso pode ser fatal. Porque vai que aquela proteína é responsável por quebrar a glicose. Estou chutando. Cara, você não vai ter mais a proteína que quebra a glicose. Isso é um problemão, porque você não vai conseguir gerar energia. Foi só um exemplo hipotético que eu criei. Imagina todas as reações químicas do seu corpo parando de funcionar ou funcionando mal. É mais ou menos o que acontece quando você tem febre. Você tem febre para tentar matar o vírus que está dentro de você. É uma resposta endógena, uma resposta do seu corpo para fazer com que aquele vírus morra, desnaturando as proteínas dele. Só que essa febre, se for muito intensa, ela desnatura proteínas suas também. E aí é um problema. Porque você começa, por exemplo, a ter delírios quando está com febre. É porque as proteínas que estão no seu cérebro, elas não estão trabalhando muito bem, os seus receptores não estão sendo mais perfeitos, e aí você está começando a ter modificações do padrão de transmissão do impulso nervoso, podendo fazer você ter delírios.
é só um exemplo, mas também tem outro, vamos lá no slide, que faz com que a proteína também perca sua forma, que é o pH. Se o pH ficar muito ácido ou muito básico, ele vai alterar as ligações entre os aminoácidos, podendo causar essa modificação na proteína. E o nome dessa modificação está aqui, ó, é a desnaturação. Desnaturar, então, queridos, é a perda da forma tridimensional que uma proteína possui, às vezes por alteração de polaridade, mas na maioria das vezes, na maioria não, desculpa, em algumas vezes isso pode voltar. Seria chamado de renaturação. É a remontagem de uma proteína. Na maioria das vezes, isso é irreversível. Vamos entender isso? Olha aqui para mim. Se você tiver uma proteína que está na sua estrutura terciária, sofrendo uma desnaturação e voltando para a estrutura secundária, é fácil ela voltar de novo para a estrutura terciária. É só a temperatura baixar ou aumentar, né, se estiver muito baixa. É só o pH estabilizar, voltar para o que estava antes, que ela consegue ficar de boa e fazer o seu funcionamento normal. O problema acontece quando ela vai para a estrutura primária ou quando ela quebra a estrutura primária. Aí, cara, não tem mais o que fazer mesmo. Aquela proteína chegou numa situação de desnaturação total e ela vai ter que ser refeita através de um processo que a gente vai estudar depois, que é o de transcrição e tradução, que é como as proteínas são construídas. Porque, observe, foca aqui, você só aprendeu até agora como que uma proteína começa da estrutura primária e vai até a terciária. Eu não contei de propósito para você como que uma proteína é formada na sua estrutura primária. Como que o aminoácido X se liga com Y e etc. Isso a gente vai ver depois no processo de transcrição e tradução. Se uma proteína estragar mesmo, legal, ficar toda quebrada, você vai ter que fazer esse tal processo de transcrição e tradução, que dá um trabalho federal, e a gente vai ver isso melhor depois. Então, por enquanto, entenda, desnaturou, dá para voltar, se ainda tiver pelo menos na estrutura primária, com dificuldade. Na estrutura secundária, de forma mais fácil. Agora, se quebra a estrutura primária, não tem o que fazer. Vai ter que construir tudo de novo e aquela proteína já era. Beleza? Tranquilo? Vamos então para o próximo slide. Olha só. Chegamos aqui nas enzimas. Essas que são muito importantes na aula de hoje. Quase todas as perguntas sobre proteínas, quando caem nos concursos, são relacionadas com enzimas. Justamente porque elas são responsáveis por acelerar reações químicas, diminuindo a energia de ativação necessária. Para você entender esses dois conceitos, olha para esse gráfico que está na sua tela nesse momento. Você sabe que você precisa de um reagente se ligando com outro reagente para que aconteça uma reação química. E dessa forma, você possa produzir os produtos daquela reação química. Esses produtos podem até reagir também, formando os reagentes novamente, se essa reação química for reversível. Isso aqui é um conceito químico que a gente aprende, né, no ensino médio e tudo mais. Esse conceito químico que se encontra aqui, ele vai ser usado por nós nesse momento agora. Reagentes são necessários para que uma reação química seja produzida e produtos sejam formados. Por isso que está escrito aqui, ó, curso da reação, saindo da esquerda para a direita desse gráfico. Só que olha o que está sendo mostrado no eixo do Y, no eixo das ordenadas desse gráfico, que aqui nós temos uma análise de energia livre. Observe que a quantidade de energia livre se encontra num ponto no início e quando a gente chega no final, na formação de produto, que seria aqui, ó, a quantidade de energia livre é menor. Isso porque houve um ΔG, houve uma certa quantidade de energia variando nesse momento, nesse espaço de tempo. Vamos olhar a curva azul, ok? A curva azul, ele está botando assim, reação não catalisada. O que significa isso? A reação na curva azul, ela precisa de uma energia de ativação tão grande, que a quantidade de energia contida livre no início não é suficiente para que ela se processe.
você precisaria gastar mais energia do que aquilo que você ia liberar daquela reação química. Essa energia necessária de ativação é maior que o ΔG que você está vendo ali. E aí, por isso, a reação não é catalisada. Para que essa reação ou esse tipo de reação seja catalisada, você vai precisar de uma enzima. E essa enzima, ela vai fazer isso com a curva que você está vendo. Vai trazer o ponto de energia de ativação necessária lá de cima para cá para baixo. Volta para mim. Como que biologicamente falando isso acontece? Vamos supor que você tem um reagente aqui, outro aqui, e para eles virarem produto, eles precisam se encontrar. Para que eles se encontrem, a energia de ativação é tão grande naquela curva azul que não vai ser viável esperar eles se encontrarem para que o produto seja formado. A quantidade de energia que vai ser necessária para juntar eles é maior do que aquela que vai ser liberada quando você soltá-los como produtos. Se você não investir energia gastando ATP, essa energia, essa reação química não acontece. Agora, se você tem uma enzima, essa enzima pode pegar o primeiro reagente, pegar o segundo e juntar eles. Na verdade, é uma enzima que tem dois espaços de conexão. Ela se liga em um, vai dar um rolé, enquanto o outro se liga o outro. Ou seja, ela acelera o processo da reação química porque diminui a necessidade dessa energia de ativação. É isso que eu quero que você lembre para a sua prova. Tudo bem? Função da enzima, acelerar reações químicas, é um catalisador biológico, acelerando, porque ela diminui a energia de ativação. Olha para o slide. Aqui a gente tem exatamente esse esquema como eu estava mostrando para vocês. É o modelo chave-fechadura, a especificidade da enzima. A enzima ela é azul, ela é a estrutura azul que está aí na frente. Ela tem um sítio ativo, que é o local de ligação com o substrato. Os substratos, eles se ajeitam, se ajustam perfeitamente àquela enzima. Eles se encaixam perfeitamente àquela enzima. Olha aqui, ó. Na verdade, aquela enzima ela foi feita para juntar esses substratos. E depois o produto é construído, bonitinho aqui, tá vendo? Mas o que não é substrato, aquilo que não consegue se ligar no sítio ativo, não vai de fato se ligar e justamente nós diremos que ele não é substrato daquela enzima. Tudo bem até aí? Então, a enzima ela faz exatamente o trabalho dela graças à forma tridimensional. Agora você entendeu a necessidade dessa especificidade. Uma enzima que quebra a glicose não pode sair quebrando o glicogênio e vice-versa. Olha aqui na sequência. Nós temos gráficos que mostram a velocidade dessas reações enzimáticas. O primeiro gráfico, na sua direita aqui, ó, ele fala da velocidade da reação comparando através da temperatura. Enquanto o segundo gráfico fala da velocidade da reação comparando com o pH. Observe que no primeiro gráfico nós temos duas enzimas sendo analisadas, tá? A curva preta e a curva vermelha. A curva preta mostra que a velocidade da reação química que essa enzima catalisa, ela chega no máximo quando a temperatura está próxima de 40. Enquanto essa segunda enzima que está na curva, é representada pela curva vermelha, a melhor velocidade da reação, ela é alcançada quando a temperatura chega a quase 80 graus. Volta para mim. Qual dessas duas enzimas poderia ser uma enzima do seu corpo? Com certeza, aquela primeira que está quase chegando a 40 graus quando está na sua velocidade máxima. Significa que antes de 40, por volta de 36,5, essa enzima está voando, trabalhando muito bem. Os seus átomos estão totalmente estabilizados e ela não está se desnaturando. A outra enzima só funciona bem se tiver 80 graus. Quer ver? Olha só, volta aqui. Quando está a 40 graus, deixa eu marcar até com uma outra cor para não confundir você, marcar de preto. Quando está a 40 graus, está aqui, ó, tá vendo? Esse ponto. A enzima de número 2, que é a da curva vermelha, não funciona muito bem. A velocidade da reação dela toca no zero, toca no eixo do X. Ou seja, essa é uma enzima que terá dificuldade de funcionar no seu corpo, enquanto provavelmente deve funcionar no corpo de alguma bactéria termófila, que vive muito bem a temperaturas próximas aí de 80 graus. Beleza? Então, as enzimas têm
temperaturas ótimas de funcionamento. E esses gráficos caem bastante, hein? Um outro gráfico que está aqui embaixo é o de pH. Duas enzimas diferentes. Essa enzima aqui, ó, curva preta, funciona muito bem no pH 2. Essa daqui, ó, curva vermelha, funciona muito bem no pH 8. No seu corpo existem duas enzimas que fazem isso. A do pH 2 é a pepsina, uma enzima que é encontrada no seu estômago. E a do pH 8 pode ser, por exemplo, deixa eu pensar aqui, o tripsinogênio, a tripsina, que funciona muito bem no seu intestino. Ficou escrito estranho ali, mas não tem problema não. Bom, ainda tem um outro gráfico que não está aqui, que é o de concentração de substrato, que é esse daqui. Volta aqui para mim, rapidinho. O que acontece? Quando uma enzima é analisada, a sua velocidade da reação, através da concentração de substrato, você tem que pensar o seguinte. Uma enzima funciona muito bem quando tem substrato para ela. Se tiver muito substrato, ela vai funcionar bem também. Só que ela vai funcionar trabalhando no mais rápido que ela puder, porque tem muita demanda para o trabalho dela. Ela vai chegar num ponto de saturação de velocidade. O gráfico que representa a concentração de substrato é um gráfico que sobe e forma um platô. Porque conforme você vai aumentando o substrato, ela vai subindo, acelerando as reações químicas. Só que ela chega na velocidade máxima da reação e ela para por conta do excesso de substrato que a gente teve em determinado momento. Esse é outro gráfico que pode aparecer para você também. Tudo bem? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar de vitaminas, que já está na tela. Olha aí no slide. Vitaminas são necessárias em pequenas quantidades no seu corpo. Elas são importantes para que você tenha uma alimentação equilibrada e elas controlam várias atividades celulares. Elas podem ser lipossolúveis ou elas podem ser hidrossolúveis. Lipossolúveis são as enzimas que são formadas e feitas de lipídio. As lipossolúveis, vai estar escrito mais à frente isso, mas eu vou botar logo aqui. É a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, ou a DEC, se você quiser gravar assim. E hidrossolúveis, a vitamina C e a vitamina B. Volta para mim. Feitosa, tem diferença entre vitamina lipossolúvel e hidrossolúvel? Tem diferença, principalmente na forma de metabolização. As lipossolúveis você absorve, você come, né? Você ingere, e você acaba, depois de utilizar algumas delas, armazenando uma certa quantidade no seu fígado e no seu tecido adiposo. Então você não elimina tão facilmente, não pode abusar muito dessas vitaminas, beleza? Vitaminas hidrossolúveis, como a B e a C, não. Você ingere e elas são facilmente eliminadas pelo seu corpo. Isso é interessante porque faz com que você consiga rapidamente jogar para fora o excesso, caso você tenha algum excesso. Beleza? Vamos para o nosso quadro de vitaminas. Vamos acompanhar, estamos falando de vitaminas, e aí tem vitaminas lipossolúveis. A, D, E e K. A DEC, essas são as lipossolúveis. Vamos ver o que elas fazem e algumas fontes para você saber. Vitamina A atua sobre a pele, sobre a retina, olha isso, que é importante, ok? Mucosas, aumenta a resistência a agentes infecciosos. A falta de vitamina A causa cegueira noturna. Então, é uma característica, uma patologia que pode ser causada pela falta de vitamina A. E aqui do lado estão os locais que você encontra essa vitamina A, tudo bem? Então, tem na manteiga, tem no leite, tem na gema do ovo, no fígado, no espinafre. Vitamina D, ela fixa o cálcio e o fósforo em dentes e ossos. Então, a falta da vitamina D pode causar, eu vou botar aqui embaixo, tá? Osteoporose. Osteoporose. Uma característica aí ruim. Ou raquitismo, se for uma criança com falta de vitamina D. Você consegue vitamina D nesses locais que aqui estão, ó. Estou marcando aqui para você. Óleo de fígado, de peixe, manteiga, gema de ovo. Vitamina E, ela pode causar infertilidade em alguns mamíferos, a falta dela, tá? Infertilidade. Então, ela funciona como agente antioxidante e favorece, como botei aqui embaixo, ó, a fertilidade. Você encontra principalmente em sementes, vitamina E. Vitamina K é fundamental para produzir protrombina, ou seja, a proteína
responsável pela coagulação sanguínea, uma delas, né? Então, a falta de vitamina K pode causar hemorragias no seu corpinho. Onde é que você arranja elas? Nos fígados, verduras e ovos. Beleza? Volta para mim. Isso que eu falei foram as hipovitaminoses, quando você tem pouca vitamina desses tipos. Essas que eu botei aqui escritas. Quando você tem excesso de vitamina lipossolúvel, como eu citei, você tem também um acúmulo dessas vitaminas no seu corpo. E isso pode gerar problema também. É pouco falado, mas se liga. Excesso de vitamina A pode causar dor de cabeça em você. Excesso de vitamina K pode dificultar o transporte de sangue nos seus vasos sanguíneos. Isso é pouco falado também. Então, vitamina lipossolúvel tem que ser controlada, tem que ser dosada numa quantidade ideal. Você não pode sair comendo à vontade assim também não. Beleza? Agora vamos para as vitaminas, vamos lá para o slide. Hidrossolúveis. Hidrossolúveis são as vitaminas que você acaba eliminando na sua urina, né? Até no seu suor também. Então, a gente tem as vitaminas do complexo B. Eu botei algumas aqui só, tá? Tem mais do que essas. B1, B2, B6, B12, vitamina H, que é uma das B também, só que tem esse outro nome, como tá aí. Tem a B9 também, que eu gosto de falar, que não tá aqui. Mas enfim, vamos lá. Falta de vitamina B1, vou pegar só as principais aqui, hein? Falta de vitamina B1, ela pode causar uma doença chamada de beriberi, que a pessoa fica tremendo, quase como se fosse um Parkinson, sabe? Não é Parkinson. Mas a pessoa tem problemas no metabolismo energético dos neurônios. Vitamina B12, a falta dela pode causar anemia, vou escrever aqui do lado, tá? Anemia perniciosa. Isso é muito complicado para você depois recuperar, vai precisar de alguns meses se alimentando corretamente, perniciosa, para voltar ao normal. Vitamina C, que é aquela que a gente consegue nos sucos de limão, suco de morango, suco de laranja. Ela é importante porque ela conserva os vasos sanguíneos, ela ajuda na formação dos tecidos das mucosas, favorece a cicatrização. A falta dela pode causar uma doença chamada de escorbuto, a doença que era muito comum aos escravos quando eles vinham para o Brasil, dentro dos navios negreiros, que os dentes caíam, tudo por causa dela. E volta para mim. Tem uma que é a vitamina B9, que eu não está aqui na minha lista, que é o seguinte. Vitamina B9 é uma vitamina muito importante para a nossa construção do tecido nervoso em embriões, em bebês. Uma mulher que fica grávida, assim que ela fica grávida, o médico já receita a ela tomar uma cápsula de vitamina B9 por dia. E o objetivo disso é que o sistema nervoso do bebê seja totalmente formado perfeitamente, porque essa vitamina é necessária para esse evento. Quando falta a vitamina B9 no corpo da mulher grávida, pode acontecer que esse sistema nervoso não se feche perfeitamente. E aí a criança nasce com a medula espinhal aberta aqui, ó, na verdade com as costas abertas e essa medula espinhal exposta para o lado de fora. Chama-se espinha bífida, essa característica. O que é muito grave, mas dá para consertar com cirurgia. Mas para que não haja problema, imediatamente a mulher já recebe essa vitamina B9 durante a sua gravidez. Tudo bem? Queridos, tem mais coisas sobre vitamina que eu quero que vocês saibam, por isso eu quero que você tire um print dessa tela que está aí, olha só na sua tela. Então é o momento para você tirar o seu print. Tira print também dessa que eu vou botar aqui, que é a tela anterior, ó. Tira print dessa, tudo bem? E volta para mim. Essas são as principais informações que você precisa saber sobre vitaminas, costuma cair questão sobre vitaminas, e essa foi a nossa segunda aula de bioquímica, terceira, na verdade. Falamos de proteínas e vitaminas.